com 26 pontos na sua agulha. Aqui, minha gente, eu trabalho com 4 cabos na agulha de 12 milímetros. Todo início de carreira, o primeiro ponto não será feito. Então, você vai passar a agulha pelo primeiro ponto e vai transferir para a agulha que recebe os pontos na carreira. Próximo ponto sempre será tecido em tricô. Então, aqui, eu isolo bem porque são 4 cabos. E aí, a gente tem que ter certeza que a gente abraçou todos eles. Aqui, o meu pontinho tricô. A partir deste ponto, nós vamos fazer o ponto barra 1 por 1. Então, o primeiro ponto é meia. O segundo ponto é tricô. O terceiro ponto, meia, tricô. Meia, tricô, e assim sucessivamente até o final da nossa carreira. A nossa carreira deverá ser encerrada com o ponto tricô. Veja só que eu aqui volto com os 2 últimos pontos, né, que eu vou aqui fazer. Então, meu último ponto foi um tricô, agora eu faço um meia, e como foi dito para vocês lá no início, o meu último ponto deverá ser um tricô, ok? E aqui, ó, percebo, o meu cabinho não ficou bem laçado, então, eu tirei o ponto, tô puxando o arquinho para baixo, para que o ponto fique direitinho, tá? E aí, olha só, você tem a sua primeira carreira totalmente feita. Iniciando a segunda carreira, aonde, mais uma vez, se é início de carreira, a gente não trabalha o primeiro ponto, só transfere, tá bom? O próximo ponto é um tricô. Intercala, então, meia, tricô, meia, tricô, até o final da carreira. Sempre lembrando, toda carreira é encerrada com o pontinho tricô. Iniciando a nossa terceira carreira, início de carreira. Então, eu transfiro o ponto e eu não trabalho o primeiro ponto. A partir de agora, eu tenho intercalamento, né? Começando sempre com um tricô, e aí você intercala meia tricô, a carreira por completo. Lembrando que o último ponto sempre é tricô. Minha gente, nós vamos trabalhar exatamente desta forma por 15 carreiras. Então, aqui eu estou na terceira. Vou tecer as demais carreiras, volto aqui, porque nós vamos continuar a execução juntas. Aí, pessoal, uma vez que a gente tem alcançado, né, as nossas 15 carreiras iniciais, e é importante que a gente saiba que se quiser fazer mais carreiras, pode, e se quiser fazer um pouco menos, pode também, tá? Essa quantidade de carreiras aqui que a gente traz para vocês, com 15, vai depender do gosto do freguês, tá? Bem, a partir de agora, a gente vai fazer as marcações para que a gente consiga fazer o desenho começar a acontecer, tá? Então, continuamos naquela situação em que o primeiro ponto não é feito e o segundo ponto sempre é tricô. Isso não se altera, ok? Aqui,
eu já vou colocar um marcador e olha, se você não tiver, não tem problema. Você pode utilizar um fiozinho, põe um cabo ali, um fiozinho, faz um lacinho assim de outra cor, ou você pode utilizar uma cordinha, assim, um durex, alguma coisa para você marcar ali o ponto e você não precisar, e esse aqui é o lance, é não precisar ficar contando. Quando eu chego nessas bolinhas, eu já sei que eu tenho que mudar alguma coisa. E como a sequência dos pontos sempre vai se repetindo, eu decoro. Então, eu não preciso contar ponto. Cheguei aqui, eu já sei que é aquilo que eu tenho que fazer. Cheguei de novo, opa, tenho que fazer tal coisa. Então, isso aqui me ajuda nesse sentido. Tá? Então, aqui eu vou colocar uma argolinha, porque eu já sei que eu trabalhei a minha borda. Então, o primeiro ponto eu não faço, o segundo é tricô sempre. A borda foi feita. Agora, eu vou trabalhar o ponto barra por 10 pontos, e sempre começando com um meia. Então, aqui, 1, olha aqui, 2, agora aqui, 3, sempre intercalando, tricô e meia, ou melhor, meia e tricô. Agora aqui é 4, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora 7, 8, 9 e 10. Sempre vai terminar a sequência no tricô, tá bom? Vou pôr mais uma bolinha. Aqui na sequência, gente, eu vou trabalhar 2 pontos arrematados, tá? Então, eu vou passar 2 pontos para a agulha, vou trazer o primeiro ponto que eu passei por cima do segundo e vou devolvê-lo para a agulha em que ele estava. Eu arrematei 1. Novamente, trago 2 pontos, passo o primeiro por cima do segundo e eu devolvo o ponto para esta agulha. Aqui eu vou pôr uma bolinha, mas eu já vou ter que passar de uma agulha para outra, tá? Então, eu vou pôr a bolinha aqui. E nós precisamos, para podermos continuar, nós precisamos adicionar 10 pontos na agulha que está recebendo os pontos da carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. É nesta sequência de 10 pontos que nós vamos trabalhar a continuidade de pontinhos por carreiras, que depois vão virar as trancinhas centrais da nossa gola. Vou ajustar novamente tudo aqui na agulha. Vou passar, então, esta bolinha para a agulha que recebe os pontos da carreira e vou trabalhar novamente 10 pontinhos, a sequência, né, do ponto barra, tá bom? Então, começo com meia, tá, gente? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mais uma vez, eu vou colocar aqui meu marcadorzinho, porque eu acabei, né, a minha segunda sequência de ponto barra. Vou trabalhar o meu penúltimo ponto em meia e o último ponto da carreira, né, é sempre em tricô. E aí, eu tenho mais uma carreira
encerrada, e neste caso, né, eu já estou com os pontos que vão receber a sequência para virar a trança. Os 2 primeiros pontos da próxima carreira a gente já conhece. Transfere sem trabalhar e o segundo trabalhado em tricô. Passo o meu marcador, vou trabalhar o barra, começando com o meia, sequência de 10 pontos. Então, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, o oitavo, o nono, e o 10º. A gente encerra com o tricô. Passo a bolinha, com bastante cuidado, porque a gente colocou os pontos na agulha, porém, nós ainda não tecemos carreira nenhuma com eles, né? A gente vai fazer, então, uma sequência de 10 pontos que vão se transformar na nossa trança, né? Então, agora, minha gente, vai ser sempre assim. De um lado, sempre meia, do outro lado, sempre tricô, tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, o primeiro, ponto meia, o segundo, aqui eu não passei direito, eu estava com cabo solto, ó, o segundo meia, o terceiro meia, quarto meia, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono ponto meia da minha sequência e aqui o 10º ponto meia da sequência. Passo pra cá a minha argolinha. Então, eu tenho a minha primeira carreira, né, da parte que vira trança, feita. Volto a trabalhar o ponto barra. Começo com o meia, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Lembrando que a gente começa com meia e termina com o tricô nessa parte do ponto barra, tá? Mais uma vez, passo a argolinha, trabalho o meu penúltimo ponto é meia, o meu último é tricô. E mais uma vez, eu tenho uma carreira totalmente tricotada. Nossa próxima carreira inicia-se sem tecer, ou melhor, sem tricotar o primeiro ponto. O segundo ponto é tricô. Passo o meu marcador e eu vou para o ponto barra. Começo com o meia, então são 10 pontos. Esse é o segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, nono, e agora o 10º da sequência. Passo a argolinha, estou novamente naquela sequência de pontos que vira a nossa trança. Então, eu trabalhei em meia no lado anterior, na carreira anterior, nesta eu trabalho em tricô, tá?
Então, são 10 pontinhos tricô. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto, sétimo, oitavo, o nono e agora o meu 10º ponto, tricô da sequência. Passo o marcadorzinho para o outro lado, volto para o ponto barra 1 por 1, então é um meia e um tricô, por 10 pontos. Quase no final desta sequência. Lembrando que a sequência do ponto barra começa com ponto meia e sempre termina com ponto tricô. Passo o marcador, vamos para os meus 2 últimos pontos, então é meia e encerra em tricô. Minha gente, e aí a gente vai tecendo, na verdade, a sequência de pontos, a sequência de carreiras para criar esta etapa da trança, sempre composta por 4 carreiras. Nós temos 2 tricotadas. Então, de um lado meia, do outro tricô. Agora eu vou tricotar tudo em meia e a minha última carreira, que é em tricô. Perceberam? Então, a sequência de carreiras, a partir do momento que eu tenho 10 pontos inseridos, é de 4 carreiras. Então, eu vou continuar tricotando aqui esta minha sequência e eu volto para continuar com vocês. Gente, uma coisa bem legal é o seguinte, essa primeira sequência é a única sequência destes arquinhos que vai ser torcido. Então, a primeira sequência, eu indico que vocês façam com 5 carreiras. Então, eu comecei com meia, fiz a próxima em tricô, novamente em meia, a próxima em tricô, e agora, na carreira em que eu estou, eu vou trabalhar em meia. O arremate, ele é feito em meia. Então, a minha sugestão é, somente a primeira carreira, você inicia em meia e trabalha por 5 carreiras. Todas as demais, a gente inicia em tricô e trabalha somente 4 carreiras, tá bom? Se você quiser fazer todas com 5, pode sim, tudo bem, vai ficar mais gordinha a tua trança, mas não será nada tão expressivo, porque é uma carreira somente de diferença, tá bom? Bem, vamos então fazer a carreira que vai receber o arremate, né? Aqui a gente não trabalha, trabalha em tricô, passa aqui o meu marcadorzinho, vou trabalhar a sequência do ponto barra. Então, comecei com meia, vou intercalando sempre entre meia e tricô, e é sempre importante lembrar, começa-se com meia, e o último ponto da sequência sempre é tricô, tá? Aí, a gente vai continuando aqui, sequência de 10 pontos, passamos o marcadorzinho, e aí a gente vem pro arremate, porque a gente está em meia, tá? E eu faço arremate desse lado. Então, eu passo o primeiro e o segundo pontinho para a agulha que recebe, transfiro o meu primeiro ponto por cima do segundo e devolvo o ponto. Quando você devolve o ponto, você consegue um ajuste, tá? Então, é legal devolver. Trago 2 pontos, vou passar o primeiro pelo segundo, vou devolver, vou dar lá o meu ajuste. Novamente, eu pego 2 pontos,
Novamente, eu passo o primeiro sobre o segundo, devolvo e eu vou tendo lá o meu ajuste. 2 pontos, passo o primeiro sobre o segundo, devolvo, deixo ajustar. Mais uma vez, 2 pontos, passo o primeiro. Sobre o segundo, e aqui eu devolvo. E olha lá, o remate tá sendo feito com o desenho do meia, tá? Novamente aqui, ó, 2 pontos, a gente passa o primeiro por cima do segundo e ajusta. Vai devolvendo lá que ele vai ajustando. Novamente, 2 pontos, passo o primeiro sobre o segundo, e aqui a gente devolve, pega 2, passo o primeiro por cima do segundo, e a gente devolve, e mais uma vez aqui, ó, 2 pontos, passo o primeiro por cima do segundo, e a gente devolve. E aí, minha gente, a gente tem a seguinte situação. Eu arrematei 9 pontos, eu ainda tenho 1 na agulha. Eu preciso do meu primeiro ponto da sequência do ponto barra para fazer o arremate do último da sequência de 10. Então, eu vou deixar este ponto nesta agulha, eu vou tirar um pouquinho o meu marcador e eu vou devolver aqui, ó. E eu vou fazer o arremate com estes 2 pontos. Então, transfiro os 2, passo o primeiro por cima do segundo e eu devolvo este ponto porque ele vai ser trabalhado com ponto barra, tá? Novamente, eu vou por aqui, deixa ele lá, porque antes de continuar, eu preciso da sequência de 10 pontos para fazer o próximo arquinho que vai virar a minha trancinha, tá? Então, vamos adicionar pontos. Preciso de 10. Então, aqui, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, o oitavo, nono e o 10º. E aí, sim, eu venho aqui, eu passo a minha argolinha e volto a trabalhar o meu ponto barra por 10 pontos, sempre lembrando que eu começo com o meia, vou intercalando entre meias e tricôs, e eu sempre começo com meia, mas eu sempre termino com o tricô. E aqui, olha, quase no fim desta sequência. Olha lá. Novamente, né? Transfiro aqui a bolinha, trabalho o penúltimo ponto em meia, trabalho o último ponto em tricô. E novamente, olha a situação aqui, ó. Novamente, a gente vai ter a sequência de 10 pontinhos na agulha para trabalhar de novo este arquinho, que neste caso eu começo com o tricô.